A grande câmara do Conselho Galáctico estendia-se para cima, como o interior de uma montanha oca. Luzes flutuavam no ar sem qualquer suporte visível. Assentos esculpidos em metais estranhos erguiam-se em círculos ao redor de uma plataforma central, onde os oradores se dirigiam aos representantes reunidos. 12 espécies construíram este lugar juntas há mais de 1000 anos. Chamavam-lhe Verantus Prime e consideravam-no o coração do espaço civilizado. A embaixadora Helena Vasquez sentou-se na última fila. Seu assento era menor que os outros. Foi adicionado há 15 anos, quando a humanidade se juntou ao Conselho pela primeira vez como observadora. Ela tinha voz, mas direitos de voto limitados. A maioria das espécies mais antigas tratava sua presença como uma formalidade, como uma criança que pode sentar-se à mesa dos adultos durante um jantar em família. Hoje a Câmara estava cheia. Representantes de todas as 12 espécies fundadoras reuniram-se para o que chamaram de avaliação de segurança do centenário. A cada 100 anos, o Conselho revisa as ameaças à paz galáctica e faz planos para o próximo século. Helena leu os relatórios. Ela sabia o que estava por vir. O sumo conselheiro Teverix dos Sindari estava na plataforma central. Suas espécies pareciam pássaros altos com escamas em vez de penas. Seus olhos ficavam nas laterais da cabeça, proporcionando-lhes uma excelente visão periférica. Teverix ocupou seu cargo por 60 anos. Ele foi considerado sábio e cauteloso. Devemos discutir o domínio de Ketra, anunciou ele. Sua voz percorreu a câmara sem qualquer necessidade de amplificação. A acústica era perfeita. Eles enviaram um ultimato. Uma exibição holográfica apareceu acima da plataforma. Mostrava uma seção da borda da galáxia, longe dos mundos centrais onde vivia a maioria das espécies do Conselho. 3 sistemas estelares piscaram em vermelho. O domínio exige que cedamos esses territórios. Teverix continuou. Eles reivindicam direitos históricos sobre a região. Eles nos deram 30 dias padrão para cumprir. Helena observou os outros representantes. A maioria demonstrou medo em sua linguagem corporal. Os Ketra eram conhecidos em toda a galáxia como conquistadores. Eles absorveram 17 civilizações menores nos últimos 5 séculos. Suas forças armadas eram enormes e brutais. Nosso comitê de defesa analisou a situação, disse Teverix. Uma nova tela apareceu mostrando a contagem dos navios e as posições da frota. O domínio mantém mais de 800 navios capitais. Nossas forças de defesa combinadas somam aproximadamente 300 pessoas, distribuídas por dezenas de sistemas. Os números contaram a história claramente. O Conselho não poderia vencer uma guerra direta contra os Ketra. Todos na Câmara sabiam disso. Além disso, acrescentou Teverix, com a voz baixando ligeiramente. Um dos sistemas contestados contém uma colônia humana, com aproximadamente 40.000 indivíduos. Helena sentiu os olhos se voltarem para ela. Alguns demonstraram simpatia. A maioria tinha algo mais próximo do cálculo. Um representante do coletivo Morvati ergueu um tentáculo. Os Morvati pareciam grandes polvos que aprenderam a andar em terra. Qual é a recomendação do comitê? As penas de Teverix ondularam num padrão que Helena aprendeu a reconhecer como desconforto. Recomendamos aceitar os termos do domínio. Os 3 sistemas são escassamente povoados e estrategicamente insignificantes. A resistência nos custaria muito mais do que a obediência. E a colônia humana, gritou outra voz, a evacuação parcial pode ser possível antes do prazo. Teverix respondeu, estimamos que poderemos dizer talvez metade da população se começarmos imediatamente. Helena se levantou. O movimento chamou a atenção simplesmente porque os humanos raramente falavam nessas sessões. Solícito ao conselheiro do andar superior. A cabeça de Teverix virou, ambos os olhos focando nela, brevemente antes de retornar à sua posição normal de grande angular. Embaixador Vasquez, você pode falar brevemente. Ela desceu em direção à plataforma central. Seus passos ecoaram no silêncio repentino. Os humanos eram pequenos em comparação com a maioria das espécies do Conselho.
Helena mal chegava à altura do peito para um Sindari, mas ela aprendeu que a confiança importava mais do que o tamanho. A recomendação do Conselho à Nação é inaceitável para a humanidade, disse ela. Sua voz era calma e clara. Não abandonaremos nossa colônia. Uma onda de reação passou pela Câmara. Alguns delegados emitiram sons que se traduziram em risadas. Outros simplesmente ficaram olhando. O conselheiro Vrete da Federação Arcani se inclinou para a frente. Os Arcani eram criaturas enormes, construídas como ursos cobertos de pelos metálicos. Embaixador, com todo o respeito, o que propõe fazer? Sua espécie mantém 23 embarcações cadastradas. Só o Ketra Vanguard tem mais de 100. Nós vamos conseguir, respondeu Helena. Mais risadas, o som doeu, mas Helena manteve sua expressão neutra. Os humanos aprenderam a ter paciência durante séculos de guerra interna. Tinham aprendido a esperar, a preparar-se e a atacar apenas quando chegasse o momento certo. Isto não é uma questão de bravura, disse Teverix, e não de forma indelicada. É matemática. Sua frota não pode derrotar o domínio. Sua colônia não pode ser defendida com os recursos disponíveis. Compreendemos o seu apego ao seu povo, mas às vezes o sacrifício é necessário para um bem maior. Helena sorriu. Foi um pequeno sorriso, do tipo que os humanos fazem quando sabem algo que os outros não sabem. Olá, conselheiro, agradeço sua preocupação. Porém, a humanidade não pretende sacrificar ninguém hoje. Ela levou a mão ao ouvido, ativando um dispositivo de comunicação. Daqui é o embaixador Vasquez, código de autorização Farol 77 Alpha. Iniciar farol de operação. Repita, inicia a operação do farol. A Câmara ficou em silêncio. Até os delegados que estavam rindo pararam. O que é que você fez? Perguntou Teverix. Solicitei que a Frota Nacional da Terra respondesse à agressão do domínio. Helena respondeu, eles chegarão ao sistema contestado dentro de 6 horas. O conselheiro Vrete emitiu um som estrondoso no fundo do peito. Sua frota doméstica, você quer dizer aqueles 23 navios? Eles vão morrer, embaixador. Eles morrerão e sua colônia cairá de qualquer maneira. E você não terá conseguido nada, exceto aumentar a contagem de corpos. Helena não respondeu. Ela simplesmente voltou para seu lugar na última fila e esperou. O conselho continuou sua discussão por mais 1 hora. Eles debateram a logística de evacuação, abordagens diplomáticas ao domínio, potenciais concessões futuras que poderiam satisfazer a expansão de Ketra. Helena ouviu, mas não falou novamente. Ela havia dito tudo o que importava. Do outro lado da galáxia, no sistema, a humanidade chamava de Novo Éden. Os acontecimentos já estavam em andamento. O mundo da colônia era lindo. Os oceanos azuis cobriam a maior parte de sua superfície. Continentes verdes surgiram na água como ilhas num vasto mar. 42.000 humanos construíram suas casas aqui na última década. Eles tinham fazendas, escolas e hospitais. Eles tiveram filhos que nunca tinham visto a terra. O governador Marco Shen estava em seu escritório, observando o céu através de uma janela reforçada. Ele havia recebido o alerta do embaixador Vasquez há 1 hora. Os Ketra estavam chegando. O conselho os abandonou, mas a ajuda estava a caminho. Governador, disse seu assessor à porta, a guarnição de defesa está pronta. Marcos acenou com a cabeça. Quantos navios nós temos? 17 corvetas de patrulha, senhor, todas tripuladas e armadas. 17 navios pequenos contra mais de 100 navios de guerra Ketra. Os números eram absurdos. Mas Marcos tinha lido as instruções confidenciais. Ele sabia o que aquelas 17 corvetas poderiam fazer. Diga ao comandante Rodrigues para tomar posição ao redor do planeta, ordenou ele. Formação defensiva padrão. Não atire a menos que seja alvejado. Sim, senhor, o assessor foi embora. Marcos continuou observando o céu. Em algum lugar além da atmosfera azul, sensores detectaram a aproximação da vanguarda Ketra. 112 navios de guerra, cada um maior e mais fortemente armado do que qualquer outro navio da guarnição da colônia.
Eles chegariam dentro de 1 hora. No vazio do espaço, a comandante Sofia Rodrigues verificou sua exibição tática uma última vez. Sua corveta, a Santiago, manteve-se no centro da formação defensiva. Outros 16 navios se espalharam ao seu redor em um padrão que parecia aleatório, mas na verdade foi calculado com precisão. Relatório de todos os navios. Não estou pronto, anunciou seu oficial de comunicações. Sofia sorriu. Ela serviu na Marinha da Terra por 20 anos. Ela havia treinado para momentos como este. Bom, lembre-se de suas ordens. Aguardamos até que os reforços cheguem. Não persiga se eles recuarem. Nosso trabalho é proteger a colônia, não conquistar a glória. Contato, gritou seu oficial sensor. Vanguarda Quetra emergindo de um trânsito mais rápido que o leve. 112 embarcações confirmadas. Eles estão assumindo a formação de ataque. Sofia observou a atualização da tela conforme os ícones inimigos apareciam, muitos deles. Para quem está assistindo, isso deve ter parecido suicídio. Abra um canal para a nau Capitânia Quetra, ela ordenou. Um momento depois, um rosto severo apareceu na tela. Os Quetra pareciam insetos cruzados com répteis. Seus olhos eram compostos, vendo em dezenas de direções ao mesmo tempo. Suas mandíbulas estalavam quando falavam. Nave humana, disse o almirante Quetra. Você está invadindo o território de domínio. Entreguem seus navios e sua colônia e permitiremos que sua população parta pacificamente. Resista e você será destruído. Sofia recostou-se na cadeira. Almirante, este sistema pertence à humanidade. O seu ultimato ao Conselho Galáctico não tem autoridade aqui. Sugiro que retire suas forças antes que alguém se machuque. O almirante fez um clique que o tradutor interpretou como uma risada. Você tem 17 navios. Eu tenho 112. Sua matemática é ruim, humano. Talvez, respondeu Sofia, mas acho que você deveria verificar o seu novamente. Ela cortou o canal e virou-se para sua equipe. Todos os navios têm armas gratuitas. Execute o padrão ômega 7 ao meu sinal. O oficial tático olhou para ela. Comandante, eles nos superam em número de 7-1. O sorriso de Sofia se alargou. Então é quase uma luta justa. Mark, os 17 corvetes humanos moviam-se como um só. Eles aceleraram em direção à formação Quetra com coordenação perfeita. Seus motores brilhando intensamente contra a escuridão do espaço. O almirante Quetra os observou chegar e sentiu sua confiança vacilar pela primeira vez. Esses humanos voaram como se não temessem a morte. Ele logo descobriria que eles tinham bons motivos para sua coragem. O nome do almirante Quetra era Yulvet. Ele comandou navios de guerra por 37 anos. Ele lutou em 47 combates contra 17 espécies diferentes. Ele nunca havia perdido uma batalha. Seu histórico era perfeito e ele pretendia mantê-lo assim. Todos os navios, com baterias avançadas que ele ordenou, destroem essas pragas. Sua frota respondeu com eficiência disciplinada. Os Quetra eram guerreiros por natureza e treinamento. Seus navios foram projetados com um propósito, um poder de fogo esmagador. Armas de energia carregadas em 100 cascos. Mísseis miraram nas naves humanas que se aproximavam. Em instantes o vazio seria preenchido com destruição. Os humanos deveriam ter morrido na primeira saraivada. Eles não fizeram isso. Yulvet assistiu incrédulo enquanto os corvetes humanos se dispersavam pouco antes de suas armas dispararem. Eles se moviam juntos, 17 naves agindo como um único organismo com 17 corpos. Seus sistemas de mira, os mais avançados que o domínio possuía, não conseguiam rastreá-los. Suas armas atingiram o espaço vazio onde os humanos estavam a um piscar de olhos. Eles estão bloqueando nossos sensores, informou seu oficial tático. Confusão em sua voz. Compensar. Ordenou Yulvet, mas antes que suas naves pudessem se ajustar, os humanos contra-atacaram. Os corvetes passaram por sua formação como facas na água. Eles atiraram enquanto voavam, suas armas encontrando alvos com precisão impossível.
Yulvet observou os escudos de um contratorpedeiro desmoronarem sob fogo concentrado. Um momento depois, a seção do motor explodiu, deixando a nave morta no espaço. Depois outro, depois mais 3. Almirante, disse seu oficial de comunicações, os humanos estão mirando nas notas de comando e controle. Eles estão paralisando nossa coordenação. Yulvet entendeu a tática, cortou a cabeça do corpo e o corpo morreu. Mas compreender uma tática e pará-la eram coisas diferentes. Seus navios eram maiores, mais poderosos e mais numerosos. Eles deveriam ter sido capazes de afastar esses pequenos atacantes. Em vez disso, os humanos dançaram entre eles como sombras. O Santiago liderou o ataque. A comandante Rodrigues treinou para este momento durante toda a sua carreira. Ela conhecia todas as capacidades de sua nave, todas as limitações da tecnologia Ketra. Os serviços de inteligência humana passaram décadas estudando o domínio. Eles sabiam onde o inimigo era forte e onde ele era fraco. Aponte para o conjunto de sensores daquele cruzador, ela ordenou, e depois vá buscar os módulos do motor. Seu piloto, o tenente Kim, respondeu instantaneamente. O Santiago mergulhou sob uma torrente de fogo inimigo, girou entre 2 contratorpedeiros e emergiu atrás do cruzador. Suas armas falaram e o cruzador ficou cego. Bom golpe, relatou o oficial tático, passando para o alvo secundário. Ao seu redor, os demais corvetes executaram manobras semelhantes. Cada navio conhecia seu papel. Cada piloto memorizou centenas de padrões de ataque. Eles se moviam com a precisão de uma única mente controlando 17 corpos. Este era o segredo da humanidade, não armas superiores, mas uma coordenação superior. As interfaces neurais humanas permitiram que os pilotos compartilhassem informações em tempo real. O que um navio viu, todos os navios sabiam. O que um capitão decidiu, todos os capitães entenderam. Os Ketra tinham números, mas os humanos tinham unidade. Yulvet observou sua exibição tática ficar vermelha com embarcações danificadas e destruídas. Em 30 minutos, ele perdeu 27 navios. Os humanos perderam um e sua tripulação foi ejetada com segurança antes da explosão. Isso é impossível, ele murmurou. Seu segundo em comando, um veterano chamado Trackfit, estava ao lado dele. As mandíbulas do oficial mais jovem estalaram nervosamente. Almirante, as naves deles estão absorvendo danos que deveriam destruí-los. Nossas armas os atingiram, mas eles continuaram lutando. Era verdade. Yulvet tinha visto uma corveta humana ser atingida 3 vezes diretamente pela bateria principal de um contratorpedeiro. A nave deveria ter sido vaporizada. Em vez disso, fechou, ajustou seu curso e destruiu seu atacante com um tiro preciso no núcleo do reator. Que tipo de escudos eles têm? Yulvet exigiu. Ninguém poderia responder-lhe. A inteligência do domínio sobre tecnologia humana estava desatualizada há décadas. Eles presumiram que a espécie jovem era primitiva, mal capaz de viajar interestelar. Eles presumiram errado. Após 1 hora de batalha, Yulvet enfrentou uma verdade terrível. Ele estava perdendo. Sua vanguarda, 112 dos melhores navios de guerra do domínio, estava sendo destruída por 17 corvetas humanas. 63 de seus navios foram destruídos ou desativados. O resto foi espalhado. Sua formação foi quebrada. A coordenação deles foi destruída. Os humanos moviam-se entre eles como predadores, abatendo os retardatários. Almirante, Trackfit disse calmamente, devemos nos retirar. Os olhos compostos de Yulvet percorreram a exibição tática. O orgulho guerreou com a sobrevivência em sua mente. Nenhum almirante Ketra jamais recuou de uma força inferior. A vergonha o seguiria para sempre, mas os almirantes mortos não tinham futuro com que se preocupar. Sinalizem todos os navios, disse ele, as palavras como veneno na língua. Recuo total, rumo à borda do sistema em velocidade máxima. Os sobreviventes fugiram. Eles se espalharam em todas as direções, cada navio buscando sua própria rota de fuga. Os humanos perseguiram apenas aqueles que continuavam a ameaçar a colônia, deixando o resto ir.
Eles não demonstraram nenhum desejo de matança desnecessária. Na ponte de Santiago, o comandante Rodrigues observou a fuga do inimigo. Ela não sentiu alegria pela vitória. A guerra não era algo para comemorar, apenas para sobreviver. Sinalize para a colônia, ela ordenou, ameaça neutralizada, por enquanto. Comandante, disse o sensor, os Ketra estão transmitindo. Eles estão alertando sua frota principal. Rodrigues assentiu. Ela esperava isso. Quanto tempo até a frota principal chegar? Com base na última posição conhecida, aproximadamente 72 horas. 72 horas até que 800 navios de guerra desembarcassem no Novo Éden. A guarnição da colônia havia vencido a primeira batalha, mas a guerra estava apenas começando. Longe, em Varantus Prime, o Conselho Galáctico assistiu às gravações da batalha em um silêncio atordoado. A exibição holográfica mostrou tudo. Naves humanas serpenteando pelas formações Ketra, naves inimigas explodindo ou morrendo arca, a coordenação impossível, a precisão impossível, a vitória impossível. Como? O conselheiro Vreit finalmente conseguiu perguntar. Sua voz profunda tremeu ligeiramente. Como eles fizeram isso? A embaixadora Vasquez estava na última fila, com uma expressão calma. Ela assistiu à batalha como todo mundo, mas sabia o que aconteceria. Ela sabia há anos. O alto conselheiro Teverix virou-se para ela. Suas penas estavam pressionadas contra seu corpo, um sinal de profunda angústia. Embaixador, você nos disse que a humanidade tinha 23 embarcações. Esses não eram seus navios registrados. Não, Helena concordou. Eram 17 corvetas de patrulha designadas para a guarnição de defesa local da colônia. Eles não fazem parte do nosso registro oficial de frota. A câmara explodiu em um ruído confuso. Espécies que não tinham uma linguagem comum encontraram indignação comum. Eles foram enganados. A humanidade escondeu recursos militares do Conselho. Isto foi uma violação da confiança, do tratado, de tudo que o Conselho defendia. Helena esperou que o barulho diminuísse. Quando ela falou novamente, sua voz cortou o caos como uma lâmina. Distintos representantes, compreendo a sua preocupação, mas devo pedir-lhes que considerem a situação do ponto de vista da humanidade. Ela caminhou lentamente em direção à plataforma central. Todos os olhos na Câmara a seguiram. Há 15 anos, juntamo-nos a este conselho como observadores. Disseram-nos que seríamos protegidos pela força combinada de 12 espécies antigas. Disseram-nos que a galáxia era civilizada agora, que as velhas guerras tinham acabado, que a paz era a norma. Ela chegou à plataforma e virou-se para a Assembleia. Depois vimos o Ketra conquistar 3 espécies em 5 anos. Vimos o Conselho debater e adiar, no final das contas, não fazer nada. Vimos civilizações morrerem enquanto este órgão discutia protocolos adequados de intervenção. O silêncio encheu a Câmara. As palavras de Helena atingiram o alvo porque eram verdadeiras. Esperávamos que nunca precisaríamos nos defender. De qualquer forma, construímos as nossas defesas ocultas. A esperança não é uma estratégia, ela fez uma pausa. Agora, o Conselho gostaria de ver o que a humanidade envia quando estamos realmente preocupados com uma ameaça? Ela levantou a mão. Uma nova tela apareceu acima da plataforma. Mostrava o sistema do Novo Éden, agora livre de naves Ketra. Depois mostrou a borda do sistema onde enormes assinaturas de energia estavam aparecendo. Os primeiros elementos da frota de resposta rápida da Terra estão chegando, anunciou Helena. 142 navios de guerra, cada um significativamente maior e mais poderoso que as corvetas que você acabou de testemunhar. A exibição foi atualizada. À medida que as naves humanas emergiam de um trânsito mais rápido que o leve. Dreadnought's do tamanho de estações espaciais. Cruzadores cheios de armas. Porta-aviões lançando enxames de caças. Foi uma demonstração de poder militar que nenhuma espécie do Conselho jamais tinha visto. O conselheiro Teverick olhou para a tela. Sua voz era apenas um sussurro. Quantos navios a humanidade possui? Helena sorriu aquele pequeno sorriso novamente.
Estas são apenas as forças de resposta rápida, alto conselheiro. Nossos principais grupos de batalha ainda estão em mobilização. Quantos? Repetiu Teverick. Helena considerou a questão. Ela poderia mentir, mas não havia sentido agora. O segredo foi revelado. Chega, ela disse simplesmente, já temos o suficiente. O conselho aprenderia mais nos próximos dias. Eles aprenderiam sobre a frota sombria da humanidade construída em estaleiros escondidos ao longo de 3 décadas. Eles aprenderiam sobre a tecnologia humana que seus serviços de inteligência haviam ignorado completamente. Eles aprenderiam que a espécie jovem que haviam descartado como primitiva era na verdade uma das potências militares mais avançadas da galáxia, mas por enquanto, eles simplesmente olhavam para a tela, observando as naves de guerra humanas tomarem posição em torno de um mundo-colônia que o Conselho estava disposto a sacrificar. A embaixadora Vasquez voltou ao seu lugar na última fila. Ela tinha mais a dizer, mas isso poderia esperar. A frota principal de Ketra estava chegando. A verdadeira batalha ainda não havia começado. Em sua nau capitânia danificada, mancando em direção à borda do sistema, o almirante Yulvet transmitiu seu relatório ao alto comando do domínio. Ele disse Tebain a tudo. As táticas humanas, a tecnologia humana, os reforços humanos. Ele os avisou que esse inimigo não era o que eles esperavam. O alto comando recebeu seu relatório e rejeitou suas preocupações. 112 naves foram derrotadas, sim, mas a grande frota contava com mais de 800. Nenhuma força na galáxia poderia resistir a tal poder. Eles aprenderiam seus erros em breve. O alto comando do domínio se reuniu na Câmara de Guerra de Ketra Prime. 12 almirantes sentaram-se ao redor de uma mesa esculpida em ossos de inimigos conquistados. Troféus cobriam as paredes, artefatos de civilizações que não existiam mais. Os Ketra construíram seu império na conquista e ostentaram suas vitórias com orgulho. O comandante supremo Zetrak presidiu a reunião. Ele era antigo para os padrões Ketra. Sua carapaça marcada por 100 batalhas. Seus olhos compostos observaram a ascensão e a queda das espécies. Ele nunca conheceu a derrota. O almirante Yulvet afirma que foi espancado por 17 pequenos navios. Zetrak disse, sua voz cheia de desprezo. Ele diz que os humanos têm tecnologia além da nossa compreensão. Ele recomenda a cautela. Os outros almirantes estalaram as mandíbulas no que era considerado uma risada entre sua espécie. Yulvet envelheceu e ficou com medo. Um deles disse que foi enganado pelos mamíferos primitivos e procura desculpar o seu fracasso. Os humanos são crianças em termos galácticos, acrescentou o outro. Eles estão entre as estrelas há apenas 2 séculos. Conquistamos espécies mais antigas. Nós os conquistaremos. Zetrak ergueu uma garra pedindo silêncio. Concordo que a derrota de Yulvet é vergonhosa, mas não devemos subestimar nenhum inimigo, mesmo um jovem. Iremos comprometer a grande frota, 817 navios capitais e embarcações de apoio. Iremos esmagar esta resistência humana e tomar o seu mundo-colônia como planeamos. Ele ficou de pé, sua forma enorme lançando sombras pela câmara. Não se trata apenas de território. O Conselho Galáctico tem observado a expansão de Ketra durante séculos. Eles nos temem, mas não fazem nada. Se mostrarmos fraqueza agora, se aceitarmos a derrota destes humanos, outras espécies serão encorajadas a resistir. Devemos dar um exemplo. Os almirantes levantaram-se como um só. Eles liderariam suas frotas para a guerra. Eles destruiriam os humanos. Eles provariam que o domínio continuava sendo a maior potência militar da galáxia. Nenhum deles suspeitava do que os esperava. 3 dias depois, a grande frota chegou ao sistema Novo Éden. O subcomandante Trexie estava em seu posto no destroyer Voisfan. Ela era jovem, tinha apenas 30 anos, recém-promovida após serviços diferenciados nas campanhas fronteiriças de Arcani. Esta foi sua primeira grande ação na frota. Ela tinha ouvido os rumores sobre a derrota de Yulvet, mas os rejeitou. A vanguarda foi pega de surpresa. A grande frota não cometeria o mesmo erro. Contato, anunciou o sensor,
frota humana detectada informação defensiva ao redor do terceiro planeta. Trek-se examinou a tela. Ela contou 300 naves humanas, grandes, maiores do que qualquer coisa que Yuvet havia descrito, mais 300 contra 800. A matemática era simples. Eles são corajosos, tenho que admitir, comentou seu capitão Veorat. Corajoso ou tolo? Tolo, Trek-se concordou. Eles deveriam ter fugido enquanto podiam. A grande frota avançou em formação perfeita. Os Dreadnoughts iam na frente, com seus cascos enormes cheios de armas. Os cruzadores os flanqueavam em telas de proteção. Destruidores como o Voidfan formavam as alas externas, prontos para perseguir qualquer inimigo que tentasse escapar. O comandante supremo Zetrak assistiu de sua nau capitânia, à vontade do domínio. O maior navio de guerra já construído pelos Ketra, carregava poder de fogo suficiente para destruir uma pequena lua. Ele se sentia confiante, ele se sentia invencível. Sinalize para todos os navios, ordenou ele, que comecem o ataque. A grande frota avançou, 800 embarcações acelerando como uma só, seus motores brilhando contra as estrelas. Foi a maior operação militar Ketra em 2 séculos e seria lembrada para sempre. Só que não da maneira que Zetrak esperava. A frota humana não recuou, eles não se espalhe. Eles mantiveram suas posições ao redor do Novo Éden, formando uma parede de metal e luz entre a colônia e seus atacantes. O almirante James Monroe comandou a partir de seu Dreadnought, a Resolução da Terra. Ele era um veterano de 3 décadas na marinha, um homem quieto que preferia o peito ao combate. Mas quando a guerra chegou, ele lutou sem hesitação. Todos os navios mantêm a formação até atingirem o alcance ideal, ordenou ele. Dreadnoughts ancoram a linha. Os cruzadores aguardam manobras de flanco. Destruidores, vocês conhecem seus papéis. Almirante, disse seu assessor, eles nos superam em número mais de 2 para 1. Monroe assentiu, sim, o que significa que isso precisa ser uma demonstração, não apenas uma batalha. Precisamos que eles entendam o que estão enfrentando. Precisamos que eles escolham a rendição em vez da aniquilação. O assessor franziu a testa, senhor? Não quero matar 800 navios de Ketra, comandante. Quero derrotá-los tão completamente que parem de lutar, há uma diferença. As 2 frotas fecharam. No alcance ideal, Monroe deu um único comando. Fogo, o que se seguiu seria estudado em academias militares por toda a galáxia por gerações. Os encouraçados humanos abriram com armas que os Ketra nunca haviam encontrado. Feixes de plasma que cortavam os escudos como se eles não estivessem lá. As balas cinéticas aceleraram a uma fração da velocidade da luz impossível de interceptar. Mísseis guiados que mudavam de rumo de forma imprevisível, elevando sistemas de defesa pontuais projetados para detê-los. A primeira leva de navios Ketra simplesmente morreu. 12 Dreadnoughts, o orgulho da frota Dominion, foram reduzidos a nuvens crescentes de destroços em menos de 1 minuto. Como? Trexia sussurrou, observando seu display ficar vermelho com naves amigas destruídas. As naves humanas moviam-se com a mesma coordenação impossível de que ela ouvirá falar nos relatórios de Yulvis. Eles pareciam saber onde o Ketra estaria antes de se mudarem. Eles concentraram o fogo com eficiência devastadora, destruindo um alvo antes de passar para o próximo. 100 chutes desperdiçados, sem oportunidades perdidas. Por vontade do domínio, o comandante supremo Zetrak assistiu sua frota se desintegrar. Isto não foi uma batalha, foi um massacre. Todos os navios pressionaram o ataque, ele rugiu. Temos os números, podemos superá-los. Mas os números não significavam nada se você não conseguisse atingir suas metas. Naves humanas dançavam pela formação Ketra, atacando de ângulos inesperados. Cruzadores humanos executaram manobras de flanco de complexidade impressionante, aparecendo atrás das linhas inimigas e devastando embarcações despreparadas. Destruidores humanos trabalharam em bandos, isolando navios maiores e destruindo-os. Após 1 hora de batalha, o Ketra havia perdido 200 navios. Os humanos perderam 8. O contratorpedeiro de Trexia recebeu ordens de perseguir um cruzador humano em fuga.
Eles o perseguiram através de um campo de asteroides, avançando lentamente. A vitória parecia possível. Então o cruzador parou de funcionar. Virou-se para encará-los e Trexia viu suas armas atacando. Ação evasiva, gritou o Capitão Veorak. Tarde demais, a nave humana disparou um único tiro que perfurou os escudos dianteiros e destruiu o motor principal. A presa do vazio ficou escura, flutuando indefesa, mas não explodiu. O cruzador humano se aproximou, perto o suficiente para que Trexia pudesse ver as marcas no casco. Ele os examinou, confirmou que não eram mais uma ameaça e simplesmente saiu. Eles não nos mataram, ela disse surpresa. Eles nos mataram e nos deixaram viver. Em torno dela, cenas semelhantes ocorreram durante a batalha. As naves humanas tinham como alvo armas e motores, não suporte de vida. Eles paralisaram as naves Ketra, mas não destruíram suas tripulações. Eles lutaram com eficiência letal e estranha misericórdia. Depois de 6 horas, acabou. A grande frota Dominion, 817 navios capitais, a maior força militar que Ketra já reuniu, deixou de existir. 400 navios destruídos, 300 desativados e à deriva. O restante em plena retirada se espalhou pelos sistemas próximos. Vítimas humanas, 11 navios destruídos, 34 danos. O comandante supremo Zetrak sentou-se sozinho na ponte do testamento do domínio. Sua nau capitânia foi aleijada, engines destruídos, suas armas offline. Navios de guerra humanos o cercaram. Suas armas apontavam para seu casco, mas não disparavam. Apareceu um pedido de comunicação, humano, ele aceitou. O rosto do almirante Monroe apareceu na tela. O humano parecia cansado, não triunfante. O comandante supremo Monroe disse, sua frota está derrotada, sua nau capitânia está cercada, você pode se render agora ou pode morrer, mas eu preferiria que você vivesse. O domínio precisa de líderes que entendam o que aconteceu aqui hoje. As mandíbulas de Zetrak estalaram no que poderia ter sido uma risada amarga. O que aconteceu aqui, humano? O que você está? Monroe considerou a questão. Somos uma espécie que aprendeu lições muito difíceis sobre a guerra há muito tempo. Quase nos destruímos. Decidimos não deixar isso acontecer novamente. Você poderia ter nos destruído completamente. Por que você não fez isso? Porque destruir você nunca foi o objetivo. Parar você foi. Monroe fez uma pausa. A sua frota atacou uma colônia de 40.000 civis. Nós os defendemos. Isso é tudo o que precisava ser. Zetrak olhou para o humano. Ele lutou contra muitas espécies em sua longa carreira. Ele nunca havia encontrado um assim. O que acontece agora? Ele perguntou. Agora conversamos, disse Monroe. O seu governo, o meu governo, provavelmente o Conselho Galáctico também. Discutimos termos para a paz. Descobrimos como garantir que isso nunca aconteça novamente. E se o domínio recusar, a expressão de Monroe não mudou, mas algo em seus olhos ficou mais duro. Então teremos essa conversa novamente após a próxima batalha e a próxima. Quantas vezes forem necessárias, mas espero que seus líderes sejam suficientemente sábios para reconhecer quando uma guerra termina, a comunicação terminou. Zetrak sentou-se na escuridão de sua ponte em ruínas e pensou em sabedoria. No Verantus Prime, o Conselho Galáctico assistiu às gravações da batalha. 12 espécies, algumas antigas e outras meramente antigas, testemunharam a destruição da grande frota do domínio por uma força humana com 1/3 do seu tamanho. O alto conselheiro Teverick falou no silêncio. Embaixador Vasquez, por favor, explique o que acabamos de ver. Helena caminhou até a plataforma central. Ela parecia cansada também, cansada e triste. Você viu o resultado de 30 anos de preparação, sumo conselheiro. Você viu o que a humanidade construiu enquanto o conselho ignorava a ameaça Ketra. Você viu por que nunca lhe contamos o que estávamos fazendo. Você não confiou em nós, o conselheiro Vrete retumbou. Não, Helena concordou. Nós não fizemos isso, e agora você sabe por quê. Ela gesticulou para a tela,
que mostrava naves humanas mantendo suas posições defensivas em torno do Novo Éden. A grande frota Dominion era a força militar mais poderosa da galáxia conhecida. Já não existe. Em 6 horas, a humanidade quebrou a espinha dorsal de um império que aterrorizou o Conselho durante séculos. Ela fez uma pausa, deixando que as implicações fossem absorvidas. E essa foi apenas a nossa força de resposta rápida. Nossos principais grupos de batalha estão totalmente mobilizados agora. 400 navios de guerra adicionais prontos para serem mobilizados, se necessário. A Câmara ficou em silêncio. Cada representante entendeu o que isso significava. A humanidade não era apenas poderosa. A humanidade era a força militar mais poderosa da galáxia. O que você quer? Fevrix perguntou baixinho. Helena sorriu, e pela primeira vez foi um sorriso caloroso. Queremos paz, alto conselheiro. Sempre quisemos a paz. Construímos nossa frota, não para a conquista, mas para a proteção, para nosso povo e, se você nos aceitar, para o seu também. Ela olhou ao redor da Câmara, encontrando os olhos dos representantes que haviam demitido a humanidade durante 15 anos. O domínio precisará ser tratado. Eles precisarão de termos firmes, mais justos. Eles precisarão de ajuda para reconstruir numa direção que não ameace todos os outros. E o Conselho terá de se tornar algo mais do que uma sociedade de debate. Ela endireitou seu pequeno corpo humano preenchendo de alguma forma a plataforma. A humanidade está pronta para ajudar com tudo isso. Se você confiar em nós, se trabalhar conosco, se estiver pronto para construir algo melhor. A votação que se seguiu foi unânime. A humanidade receberia a condição de membro pleno do Conselho. A galáxia estava prestes a mudar para sempre. Um mês depois de ter durante a batalha, o Conselho Governante do Domínio Ketra reuniu uma sessão de emergência. A Câmara de Guerra que antes exibia troféus de conquista agora parecia uma tumba. A mesa de ossos onde os almirantes se vangloriavam da vitória inevitável agora acomodava sobreviventes destroçados. O comandante supremo Zatrak foi autorizado a voltar para casa. Os humanos o libertaram após a batalha, junto com todos os outros oficiais Ketra que se renderam. Nenhum prisioneiro de guerra, nenhum refém, apenas soldados derrotados enviados de volta ao seu povo com uma mensagem simples: escolham a paz. Agora ele estava sentado à mesa cercado por políticos que nunca haviam travado uma batalha em suas vidas. Eles o culparam pelo desastre. Eles o chamavam de covarde e tolo, mas também precisavam dele porque ele foi o único que enfrentou os humanos e sobreviveu. Devemos reconstruir a frota, declarou o alto-ministro Zatrak. Ele era o mais velho do Conselho Governante, um diplomata que passou sua carreira justificando a expansão de Ketra para outras espécies. Devemos convocar as reservas, recrutar novas tripulações, construir novos navios. Teremos nossa vingança. Zatrak ouviu essas palavras e não sentiu nada além de exaustão. E depois, ministro? Reconstruímos há 10 anos. Enviamos outra frota. Eles o destroem em mais 6 horas. Reconstruímos novamente. Quantas vezes repetimos esse ciclo? Até vencermos, Zatrak retrucou, somos Ketra. Nós não nos rendemos. Não aceitamos a derrota. Já estamos derrotados, respondeu Zatrak. 800 navios, ministro, a maior frota que alguma vez reunimos, destruída por uma força com menos de metade do seu tamanho. E essa nem era a sua força total. A Câmara ficou em silêncio. Ninguém queria ouvir isso, mas ninguém podia negar. Uma voz mais jovem falou. O irmão de Trexei, Veltax, ascendeu rapidamente na hierarquia política. Ele era conhecido como moderado, muitas vezes argumentando contra a expansão agressiva. Muitos na velha guarda o consideravam fraco, mas a fraqueza começava a parecer sabedoria. Recebemos termos dos humanos, disse Veltax. Eles não exigem a nossa destruição. Eles não procuram conquistar os nossos mundos ou escravizar o nosso povo. O que eles querem? Outro ministro perguntou. Veltax ativou um display. O texto apareceu tanto na escrita Ketra quanto em letras humanas. Retirada de todos os territórios conquistados no século passado.
Reparações a espécies deslocadas pagas ao longo de 30 anos. Desarmamento monitorado apenas para níveis defensivos. Nenhuma frota Ketra pode ceder 50 navios capitais. Todos os movimentos militares de Ketra devem ser reportados a um comitê conjunto de supervisão. A indignação irrompeu em torno da mesa. Rendição, humilhação, fim do domínio como grande potência. Os ministros gritaram sobre orgulho e honra e sobre as gloriosas tradições de sua espécie. Zetrak esperou que o barulho diminuísse. Então ele falou as palavras que mudaram tudo. Eu vi como os humanos lutam. Vi as naves deles destruírem as nossas com eficiência casual, mas também vi outra coisa. Ele fez uma pausa. Eles escolheram não nos matar. Eles paralisaram nossos navios, mas pouparam nossas tripulações. Eles poderiam ter exterminado nossa frota até o último navio. Eles não fizeram isso. Ele se levantou, sua carapaça cheia de cicatrizes refletindo a luz. Em toda a minha carreira, nunca encontrei um inimigo que mostrasse misericórdia aos derrotados. Nós não. Ninguém sabe. Mas os humanos, ele balançou a cabeça lentamente. Eles lutam como demônios e mostram bondade como santos. Eu não os entendo, mas sei disso. Se continuarmos a combatê-los, eles irão destruir-nos. Não porque nos odeiem, mas porque não lhes deixaremos escolha. A Câmara ficou em silêncio novamente. As palavras de Zetrak tinham peso porque ele as conquistou em batalha. Recomendo que aceitemos seus termos, continuou ele. Não porque sejamos fracos, porque somos sábios o suficiente para reconhecer quando uma guerra termina, porque a sobrevivência não é vergonha, e porque ele hesitou, porque talvez seja hora de Ketra aprender um caminho diferente. A votação foi acirrada, mas os moderados venceram. O domínio aceitaria termos humanos. A guerra acabou. No Verantus Prime, a embaixadora Helena Vasqui se dirige e selou o Conselho Galáctico completo pela primeira vez como membro com plenos direitos de voto. O assento da última fila que ela ocupou durante 15 anos estava agora vazio. Ela ficou na plataforma central cercada por representantes de 12 espécies antigas. Eu sei que muitos de vocês estão com medo, ela começou. Você aprendeu que a humanidade escondeu uma força militar capaz de derrotar qualquer poder na galáxia. Você se pergunta o que mais podemos estar escondendo. Você se pergunta se somos uma ameaça. Ela deixou as palavras pairarem no ar. Não posso culpá-lo por esses medos. Na sua posição, eu sentiria o mesmo. Então deixe-me contar a verdade sobre a humanidade, toda a verdade, para que vocês possam julgar por si mesmos. Ela ativou uma exibição histórica. Imagens apareceram, cidades humanas e chamas, soldados humanos morrendo em trincheiras, crianças humanas morrendo de fome em ruas devastadas pela guerra. Nossa espécie é violenta. Passamos a maior parte da nossa história matando uns aos outros. Lutamos guerras por terras, por recursos, por ideias, por coisas tão triviais que as gerações posteriores nem conseguiam lembrar por que começaram. Estivemos muito perto de nos destruir completamente. As imagens mudaram, humanos reconstruindo cidades em ruínas, humanos alimentando os famintos, humanos atravessando antigas linhas de batalha para apertar a mão de antigos inimigos. Mas aprendemos, lenta e dolorosamente, com inúmeros contratempos e fracassos. Aprendemos que força sem sabedoria é tirania. Aprendemos que a vitória sem piedade é apenas mais uma forma de derrota. Aprendemos que as maiores vitórias não são aquelas nos campos de batalha, mas na paz que se segue. Eleanor olhou ao redor da câmara, encontrando os olhos de cada representante por sua vez. Construímos nossa frota sombria porque não confiamos na galáxia para nos proteger. Estávamos certos em não confiar. O Conselho estava pronto para sacrificar nossa colônia ao domínio sem lutar. Mas construímos essa frota com regras. Nós o construímos para defender, nunca para conquistar. Nós o construímos esperando que nunca precisaríamos usá-lo. Ela endireitou a voz ficando mais forte. Agora você sabe o que somos. Somos sobreviventes, somos protetores. Somos uma espécie que aprendeu da maneira mais difícil a ser melhores do que os nossos piores instintos. E nós oferecemos a você uma escolha.
Surgiu uma nova exposição, planos para uma rede de defesa conjunta, acordos de partilha de tecnologia, programas de investigação cooperativa. Podemos compartilhar o que sabemos. Não são nossos recursos mais avançados, ainda não. A confiança deve ser conquistada de ambos os lados. Mas o suficiente para ajudar o Conselho a defender-se contra ameaças futuras. O suficiente para garantir que nenhuma espécie enfrente outro domínio sozinha. O sumo conselheiro Teverix levantou-se do seu assento. O Sindari foi a voz dominante no Conselho durante séculos. Agora ele enfrentava uma espécie que se provara mais poderosa que todas as raças do Conselho juntas. Embaixador Vasquez, disse ele, com a voz cuidadosa. Você nos pediu para confiar em você, mas guardou segredos de nós por 30 anos. Como podemos acreditar que você não guardará mais segredos? Como podemos acreditar que você não usará seu poder contra nós algum dia? Leonor assentiu. Uma pergunta justa, sumo conselheiro. Aqui está minha resposta. Ela levantou a mão. Um canal de comunicação foi aberto, conectando-se à Terra. Daqui ao embaixador Vasquez, código de autorização Lighthouse 9 Alpha. Estou solicitando uma divulgação completa do inventário ao Conselho Galáctico. Repito, inventário completo. Um momento depois, os dados começaram a ser transmitidos para os monitores do Conselho. Composições de frota, localizações de bases, especificações de armas, protocolos de treinamento. Tudo o que a humanidade escondeu durante 30 anos foi revelado. Os representantes do Conselho ficaram chocados. Isto foi sem precedentes. Nenhuma espécie jamais revelou voluntariamente seus segredos militares. Agora você sabe exatamente o que temos, disse Eleanor. 847 navios capitais, 215 bases, tudo documentado, tudo verificável. Por quê? Tevrix perguntou. Por que revelar isso? Por que você não pode construir confiança com base em segredos? Respondeu Eleanor. Sim, você pode usar essas informações contra nós. Você poderia formar uma aliança para se opor à humanidade. Você poderia tentar igualar nossas capacidades. Ela sorriu. Mas eu não acho que você vai, porque eu acho que por trás de todo o medo, você quer o que nós queremos. Paz, segurança. Uma galáxia onde as espécies podem crescer e prosperar sem temer a conquista. Ela desceu da plataforma e caminhou em direção ao representante Sindari. Os Ketra pensaram que poderiam pegar o que quisessem porque eram fortes. Mostramos a eles que eles estavam errados. Agora estamos mostrando que não temos intenção de cometer o mesmo erro. Nós não somos o novo domínio. Somos algo diferente. Ela estendeu a mão, um gesto humano de saudação e concordância. Olá, conselheiro. Você nos ajudará a construir algo melhor? Por um longo momento, Tevrix não se mexeu. A Câmara prendeu a respiração. 1000 anos de política galáctica estavam em jogo. Então o ancião Sindari estendeu seu membro emplumado e tocou a mão de Helena. Acredito que sim, disse ele. Do outro lado da galáxia, em um contratorpedeiro avariado à deriva em uma doca de reparos, o subcomandante Trexa recebeu ordens que mudariam sua vida. Ela havia sobrevivido à batalha. Seu navio foi recuperado por embarcações humanas e rebocado para uma estação neutra para reparos. Ela esperava ser transferida para um novo navio, talvez punida pela derrota. Em vez disso, ela foi convocada para se encontrar com um oficial humano. A sala de reuniões era pequena e simples. Uma mulher humana esperava lá dentro, vestindo um uniforme simples com uma insígnia desconhecida. Subcomandante Trexaia, perguntou a mulher. Sou a capitã Sarah Shen, da Marinha Terrestre Unida. Por favor, sente-se. Trexaia sentou-se. Ela não sabia o que esperar. Você estava na presa do vazio, disse Shen, revisando um bloco de dados. A sua nave foi desativada no combate ao campo de asteroides. Nosso cruzador, o Potland, poupou sua embarcação quando poderiam tê-la destruído. Sim, Trexaia confirmou. Eu me perguntei por quê. Shen sentou-se no bloco. Por que matar você não era necessário?
Sua nave não era mais uma ameaça. Não havia nenhuma razão tática para destruí-lo e todas as razões éticas para não fazê-lo. As mandíbulas de Trexaia estalaram em confusão. Razão ética. Éramos inimigos. Na guerra, você destrói seus inimigos. Em algumas guerras, Shen concordou. Nas nossas guerras, tentamos lembrar que os inimigos ainda são pessoas. Pessoas com família e futuro. Pessoas que poderiam se tornar aliadas algum dia se lhes dermos a chance. Ela se inclinou para a frente. O domínio vai mudar, subcomandante. As velhas formas de conquista acabaram. Sua espécie precisará de novos líderes. Oficiais que entendem que força não é o mesmo que crueldade. Oficiais que podem trabalhar com outras espécies em vez de conquistá-las. Trexaia começou a entender. Você quer que eu seja um desses oficiais? Quero oferecer a você uma escolha, disse Shen, uma posição em um navio patrulha conjunto trabalhando ao lado de tripulação humana. 6 meses aprendendo como operamos, como pensamos, como construímos em vez de destruir. Depois disso, você retorna ao seu pessoal com novas habilidades e novas perspectivas. Por que eu? Shen sorriu. Por que quando a sua nave ficou danificada, você não tentou se autodestruir e levar o Potland com você? Você não morreu por orgulho. Você sobreviveu. Isso me diz que você pode ser inteligente o suficiente para ajudar a construir algo melhor. Trexaia considerou a oferta. Todo o seu treinamento lhe disse que isso era fraqueza, que a cooperação com antigos inimigos era traição. Mas sua experiência lhe disse algo diferente. Os humanos derrotaram a frota mais poderosa que sua espécie já reuniu. Eles fizeram isso com tecnologia e táticas superiores, mas também fizeram isso com outra coisa, algo que ela estava apenas começando a entender. Eles fizeram isso recusando-se a se tornar os monstros que lutaram. Eu aceito, ela disse. Shen estendeu a mão. Após um momento de hesitação, Trex aceitou. A galáxia estava mudando e Trexa pretendia mudar com ela. 1 ano se passou desde a Batalha do Novo Éden. A galáxia mudou mais nesses 12 meses do que no século anterior. O domínio de Ketro estava se retirando de seus territórios conquistados, lentamente e às vezes com relutância, mas mesmo assim retirando-se. Espécies que viveram sob ocupação Ketra por gerações estavam redescobrindo a liberdade. O Conselho Galáctico, outrora uma assembleia desdentada de poderes assustados, estava a transformar-se em algo com autoridade real e a humanidade estava no centro de tudo. Helena Vasquez, agora a alta embaixadora da Federação da Terra Unida, estava em uma plataforma com vista para o canteiro de obras. Uma nova estação espacial estava sendo construída em órbita ao redor do Novo Éden, o mundo colônia que quase foi sacrificado, o mundo onde tudo havia mudado. Esta estação abrigaria o primeiro Centro Conjunto de Comando de Defesa, composto por oficiais de uma dúzia de espécies diferentes. Difícil de acreditar que só se passou 1 ano, disse o almirante Monroe, parado ao lado dela. Ele havia se aposentado do comando ativo após a batalha, mas ainda prestava consultoria em questões estratégicas. Às vezes mal consigo acreditar que alguma coisa aconteceu, Helena admitiu. Há 1 ano, éramos observadores na última fila. Agora você é um dos diplomatas mais poderosos da galáxia, concluiu Monroe. Engraçado como as coisas funcionam. Helena balançou a cabeça. Não é engraçado, é assustador. Estamos tomando decisões que afetarão trilhões de seres durante gerações. Cada erro que cometemos agora terá repercussões para sempre. Monroe assentiu lentamente. É por isso que estamos sendo cuidadosos. É por isso que estamos a construir coligações em vez de impérios. É por isso que estamos compartilhando tecnologia em vez de acumulá-la. É suficiente? O almirante considerou a questão. Não sei, mas sei que é melhor que a alternativa. Melhor do que o que os Ketro estavam fazendo, melhor do que poderíamos ter feito se deixássemos o medo nos guiar. Na estação abaixo, o subcomandante Trexav estava completando seu rodízio de treinamento de 6 meses. Ela havia aprendido mais naqueles meses do que em anos na Academia Militar Ketro, não apenas tática e tecnologia, embora tivesse aprendido bastante de ambas. Ela aprendeu uma maneira diferente de pensar.
As naves humanas eram tripuladas por oficiais que questionavam ordens, que debatiam estratégias, dos quais se esperava que pensassem por si próprios. Isso teria sido considerado uma subordinação no domínio. Aqui foi chamado de iniciativa. Soldados humanos treinados não apenas para lutar, mas para construir, não apenas para destruir, mas para proteger. Eles aprenderam as culturas e línguas de outras espécies. Eles aprenderam que todo inimigo era um aliado em potencial. Cada conflito é uma oportunidade de resolução. Era estranho. Foi desconfortável. Estava começando a fazer sentido. A capitã Saracen encontrou Trexav no deck de observação, observando navios humanos e Ketro patrulhando juntos fora da janela de observação. Sua rotação termina amanhã, disse Shen. Você retornará para o seu povo. As mandíbulas de Trexav clicaram em reconhecimento. Tenho pensado no que vem a seguir. E o domínio precisa mudar. Não apenas nossos militares, toda a nossa sociedade. Construímos tudo em torno da conquista, em torno da ideia de que força significa tirar dos outros. Agora que não podemos tomar, devemos aprender a construir. Devemos aprender a criar. Ela se virou para encarar o capitão humano. Eu quero ajudar com isso, Shen sorriu. Achei que você poderia dizer isso. Temos uma proposta para você. Ela ativou um display. Surgiram planos mostrando uma academia de treinamento conjunta. Ketro e instrutores humanos trabalhando juntos. Estudantes de toda a galáxia aprendendo novas abordagens para o serviço militar. Queremos que você ajude a elaborar o currículo, disse Shen, para ajudar a preencher a lacuna entre a forma como pensamos e como o seu povo pensa. Para ajudar a treinar a próxima geração de oficiais que patrulharão esta galáxia juntos. Trexav estudou os planos. 1 ano atrás, ela teria considerado isso impossível. Agora parecia o único caminho a seguir. Aceito, disse ela, que a cerimônia de inauguração da estação do Novo Éden ocorreu no aniversário da batalha. Representantes de todas as espécies do Conselho compareceram. Até uma delegação Ketro estava presente, liderada por Velfax, que se tornou o mais jovem alto-ministro na história do domínio. O alto-embaixador Vasquez fez o discurso principal. Há 1 ano, este sistema era um campo de batalha. O Ketro Dominion enviou 800 navios para conquistar um mundo de 40.000 civis. O Conselho Galáctico estava preparado para deixá-los ter sucesso. A humanidade ficou sozinha. Ela fez uma pausa olhando para os dignitários reunidos. Não ficamos sozinhos porque pensávamos que éramos melhores que todos os outros. Ficamos sozinhos porque era necessário, porque ninguém mais o faria, porque a alternativa era abandonar o nosso povo à escravidão ou à morte. O mundo colônia pairava no espaço atrás dela, azul, verde e vivo. Quando a batalha terminou, tivemos uma escolha. Éramos a força militar mais poderosa da galáxia. Poderíamos ter exigido qualquer coisa. Poderíamos ter nos tornado novo domínio, pegando o que queríamos porque ninguém poderia nos impedir. Ela balançou a cabeça. Escolhemos um caminho diferente. Não porque fossemos fracos, mas porque aprendemos ao longo de séculos da nossa própria história sangrenta que o poder sem propósito é apenas outra forma de destruição. Construímos nossa frota para proteger, e proteção significa mais do que derrotar inimigos. Significa construir algo que vale a pena defender. Ela apontou para a estação atrás dela, para os navios de múltiplas espécies patrulhando juntos, para as tripulações mistas visíveis através das janelas de observação. Esta estação é o que escolhemos construir, não uma fortaleza, não uma arma, um lugar onde as espécies aprendem a trabalhar juntas, um lugar onde antigos inimigos se tornam parceiros, um lugar onde a próxima geração crescerá sem o medo que definiu a nossa. Veltax foi convidado para falar. O jovem líder Ketra subiu ao pódio com um óbvio nervosismo. Sua espécie foi a vilã desta história. Agora ele estava sendo solicitado a ajudar a escrever um novo capítulo. Há 1 ano, o meu povo tentou tomar este mundo à força. Nós falhamos. Perdemos nossa frota. Nosso orgulho e nossa certeza de que só a força resolveria qualquer problema. Ele olhou para os representantes humanos, depois para Trexa, que estava entre o pessoal conjunto da academia.
A princípio, vimos nossa derrota como uma humilhação. Muitos do meu povo ainda veem as coisas dessa forma. Falam de vingança, de reconstrução, de regresso aos velhos tempos. Mas acredito que eles estão errados. Suas mandíbulas clicaram no que os humanos aprenderam ser um sinal de profunda emoção. Os humanos nos mostraram algo naquela batalha, algo que nunca tínhamos visto antes. Eles nos derrotaram completamente e depois optaram por não nos destruir. Eles provaram a sua força e depois nos ofereceram parceria. Eles venceram a guerra e imediatamente começaram a trabalhar pela paz. Ele se endireitou. Sua postura refletia uma confiança que ele ainda estava aprendendo a sentir. Isto não é fraqueza. Isto é sabedoria. E a sabedoria que meu povo deve aprender ou nos destruiremos perseguindo um passado que não existe mais. A cerimônia continuou com discursos de outros representantes. Cada espécie foi afetada pelos eventos do ano passado. Cada um deles foi forçado a reconsiderar antigas suposições. A galáxia não era como eles acreditavam. Força não era o que eles pensavam. Quando a cerimônia terminou, Helena encontrou um momento de silêncio sozinha em uma plataforma de observação. Ela observou as estrelas, as mesmas estrelas que seus ancestrais olhavam da Terra. Sonhando com o dia em que a humanidade se juntaria à comunidade galáctica. O almirante Monroe a encontrou lá. Você fez um bom trabalho hoje, ele disse. Esse discurso será lembrado. Espero que sim, Helena respondeu. Espero que tudo isto seja lembrado como um ponto de viragem e não apenas mais um passo num ciclo interminável. Você acha que pode não ser? Ela suspirou. Acho que o progresso nunca é permanente. Cada geração tem que escolher novamente. Construímos algo bom aqui, algo que pode mudar tudo, mas que só durará se continuarmos optando por mantê-lo. O almirante Monroe assentiu. Então é isso que fazemos. Continuamos escolhendo. Todos os dias, todas as decisões, todos os momentos, ele apontava para a estação, para os navios, para as estrelas além. Foi disso que se tratava realmente a primeira onda, você sabe, não a batalha, não a frota, a onda de mudança que se seguiu, a decisão de ser algo diferente, algo melhor. Os Ketra estão aprendendo isso. O Conselho está aprendendo isso. Talvez em outra geração Ion, toda a galáxia entenderá. Helena sorriu. Isso é otimista. Sou um almirante aposentado. Posso ser otimista agora. Eles ficaram juntos em silêncio, observando a galáxia girar. Em seus aposentos na estação, Trexoy escreveu uma carta ao irmão. Ela contou-lhe sobre a sua formação, sobre a sua nova missão, sobre o futuro que estava ajudando a construir. Ela disse a ele que a galáxia estava mudando e que seu povo poderia fazer parte dessa mudança se assim o desejasse. Ela não sabia se ele entenderia. Os velhos hábitos eram confortáveis. A mudança foi assustadora. Mas ela viu algo nos humanos que lhe deu esperança, uma espécie que enfrentou a sua pior natureza e decidiu ser melhor. Se os humanos pudessem aprender essa lição, talvez os Ketra também pudessem. O governador Marcus Shen, ainda liderando a colônia do Novo Éden, olhou para a nova estação pela janela de seu escritório. Um ano atrás, ele viu os navios de guerra Ketra aparecerem em seu céu. Ele havia se preparado para a derrota, para a morte, para o fim de tudo que seu povo havia construído. Em vez disso, ele testemunhou o início de algo novo. A colônia cresceu para 60.000 agora. Chegaram imigrantes de uma dúzia de espécies, em busca de segurança sob a proteção da humanidade. Eles estavam construindo casas, abrindo negócios, criando filhos. Eles estavam criando uma comunidade que não existia há um ano e que não poderia existir sem os eventos que os uniram. Isto foi o que a primeira onda realmente conseguiu, não a destruição da frota Ketra, embora isso tivesse sido necessário, não a humilhação de um império, embora isso tivesse sido inevitável. A verdadeira vitória foi esta: pessoas de toda a galáxia, antigos inimigos e estranhos, escolhendo construir um futuro juntos. Helena Vasquez estava certa em seu discurso. O que se seguiu à batalha não foi a conquista. Foi o trabalho mais difícil de construir algo que valesse a pena defender, e foi apenas o começo.
As estrelas continuaram a girar. Navios de uma dúzia de espécies patrulhavam juntos. Um ex-guerreiro Ketra ajudou a treinar a próxima geração de forças de paz, uma aliança que parecia impossível tornou-se inevitável. A humanidade mostrou à galáxia o que eles poderiam fazer quando ameaçados. Agora eles mostrariam à galáxia o que poderiam construir quando tivessem paz. A primeira onda foi uma batalha. A segunda onda seria uma civilização, e o Conselho Galáctico, observando tudo se desenrolar, começou a compreender por que é que tinham errado ao subestimar as espécies pequenas, violentas e impossíveis do terceiro planeta de uma estrela normal. Os humanos não eram apenas guerreiros, eram sonhadores e os seus sonhos estavam a mudar a galáxia.